Xi Nian Kuai Le. Sim, Sónia, as melhoras. Deixa-me tentar também então dizer o Gong Xi Fa Cai. Parabéns, seja próspero, foi o que disse. A Sónia desejou... E disse Feliz Ano Novo. Um Feliz Ano Novo. Chinês. Vai entrar dia 23 de janeiro, o ano do dragão de água. É mesmo assim, Pedro? É mesmo assim. Olá, Pedro Cheio. Bom dia. Há vários dragões? Sim, na prática, é assim, o dragão repete-se a cada 12 anos. Sim. E depois, a cada um desses 12 anos, é influenciado por um dos 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. E depois ainda pode ser yin ou yang. Este ano, o dragão é influenciado sobretudo pela água, tendo um bocadinho de terra. Aliás, é por isso que eu hoje venho vestido em cores adequadas ao dragão. Mas espera, tem um bocadinho de água com terra? Exatamente. Então... É um dragão terráqueo. E a cor da terra, o amarelo. Aliás, eu hoje trago uma gravata amarela com dragões. Okay? Um casaco de cor preta com dragões. E o preto é a cor que simboliza a água, em critérios chineses. Sendo que a cor normal do dragão é o vermelho, que este ano vem atenuada pelo preto e pelo amarelo da terra. E essas cores, no global, também influenciam, são uma perspectiva do que é que vai acontecer durante o ano e da natureza. Portanto, este ano, este novo ano dragão, é um ano... Dragão é um símbolo de prosperidade, para todos os efeitos, e é daí que muitas pessoas que preveem o ano do dragão preveiam sempre qualquer coisa de auspicioso e próspero. Portanto, é um ano em que toda a gente quer casar e ter filhos, porque eles vão trazer saúde. É um casamento supostamente de sucesso e vão trazer saúde à família e sorte. Portanto, nesse sentido, toda a gente quer ter qualquer coisa relacionada com o dragão. Contudo, este dragão não é igual aos outros dragões. É um dragão complicado, porque a água é o contrário do fogo. E, de certa forma, atenua as características positivas do dragão. Nesse sentido, vamos ter, sobretudo, e é uma água do tipo Yang, e a água Yang é uma água agitada, é uma água turbulenta. Portanto, este ano é um ano de turbulências. E é um ano em que, por ser dragão, seguramente terá um final feliz. Portanto, o normal é haver um final feliz. É haver uma abertura da tempestade no final do ano do dragão, mas é um princípio do ano do dragão que vai ser difícil. E vai ser difícil, entre outras coisas, porque nós trazemos uma influência muito negativa. Este ano que passou, como nós dissemos aqui há um ano atrás, era um ano em que nós entrávamos numa coisa chamada eixo das instabilidades, em que se previa, como está a acontecer, ainda estamos dentro do ano, grandes instabilidades, quedas de governos, catástrofes naturais, destruição, e para depois surgirem novas estruturas. E essas novas estruturas terão alguma dificuldade em implementar-se ainda no início deste ano e com o tempo irão implementar-se. Estes governos que caíram sistematicamente em diversos países e que estão a recomeçar agora, hão de conseguir encontrar uma estabilidade se tiverem clarividência para isso. Pois, faltam se tiverem clarividência para isso. Porque, na prática, o ano é como dizer que há uma altura adequada para semear. Se nós não semearmos, não vamos colher nada. Portanto, isso são as características próprias do ano. E, portanto, na prática o que acontece é que os ciclos de chineses não são de 20 anos, não são de 12 anos, são de 60 anos. Portanto, que é uma conjugação de 5 movimentos com os madeira, fogo, terra, metal e água, com os 12 animais do ciclo. E uma coisa que é engraçada para as pessoas saberem lá em casa também é que o ano, como é evidente, vai começar a 23 de janeiro, como disseste aqui muito bem, justamente o ano não começa sempre da mesma maneira. Começa entre 20 de janeiro e 23 de fevereiro. Na verdade... Depende da lua... Exatamente. É a segunda lua nova, depois do solstício de inverno. Que desta vez acontece a 23 de janeiro, mas pode acontecer entre 20 de janeiro e 23 de fevereiro. Isto leva para uma problemática, as pessoas saberem de que ano é que são. Claro. Porque todos os que são dos outros anos têm tabelas simplificadas que permitem calcular. Os que são de entre 20 de janeiro e 23 de fevereiro têm dificuldade em encontrar uma tabela específica. Eu coloquei no website das minhas clínicas. Portanto, se alguém quiser lá ir ver, é só procurar Pedro Choi. Por Pedro Choi aparecem as minhas clínicas, vêm o website e aparece lá no website, há de haver um link para ver a que ano é que cada pessoa pertence. Todas as pessoas que não são nem de janeiro nem de fevereiro já sabem que pertencem ao ano que é suposto ser. Mas dizes então que as pessoas que nasceram entre 20 de janeiro e 23 de fevereiro... Exato, podem pertencer ao, por exemplo, era suposto uma pessoa que tenha nascido, que nasce este ano, que
nasceu há 2 dias, ou que nasce a 20 de janeiro, supostamente já estaria no ano de dragão, mas ainda não é dragão, ainda continua a ser lebre. Sim. Portanto, só os que nascerem depois de 23 de janeiro é que serão dragão. E isto este ano, porque haverá anos em que será a 23 de fevereiro que o ano muda. Circunstâncias em que todos estiverem para trás são do ano anterior. Claro, já percebi. Já percebi. E há que ver essa listagem. Se olharmos para este ano e sabendo da influência do dragão, que é um dragão especial, também que tem características que estão um bocadinho distantes da imagem que nós ocidentais temos do dragão. Certo. Porque ele inclui vários elementos de diversos animais. É assim? É assim mesmo. Aliás, também o dragão, é por isso que o dragão tem um efeito de terra. A terra é a energia que nos atrai para o centro, que nos faz a gravidade, que faz com que põe as coisas no seu devido lugar. E o dragão é um animal mitológico, é o único que não existe destes 12 animais. E na prática é constituído por várias partes de vários animais. Tem um corpo de serpente, tem asas de morcego, tem garras de águia, olhos de leão ou de tigre, consoante nós quisermos interpretar, e depois é um dragão de corpo. Aliás, já me tinham perguntado se este ano ia ser positivo para o Futebol Clube do Porto. E eu disse que ia ser difícil, que ia ser difícil de responder, porque ele vai influenciar positivamente. Vários destes clubes têm características energéticas do dragão. É preciso não esquecer que o Benfica tem as garras da águia e que o leão tem os olhinhos do leão. Temos aqui os três grandes. Sim, há aqui uma trilogia de favorecidos, com alguns mais favorecidos. Ainda por cima, nós neste momento estamos a ver um dragão azul. Será este Não é inocente, esta fotografia não é inocente. Dá-me pelo menos essa sensação. Pedro, este dragão, tendo estas características, sendo um dragão de água, leva a que tenhamos que ter alguns cuidados, por exemplo, com a nossa saúde? Para já, o facto de ser dragão e de ser fogo faz com que toda a esfera cardíaca seja posta em causa, assim como as doenças tumorais. As pessoas que têm tendência para doenças de coração, doenças dos vasos sanguíneos, hipertensão arterial, aterosclerose, colesterol elevado, portanto, coisas desta natureza, acidente cerebrovascular e acidente cardiovascular, quer seja porque têm tendência familiar ou porque já têm antecedentes pessoais, devem ter mais cuidado, devem precaver-se, devem verificar. Da mesma forma, é mais fácil, com as alterações do fogo, haver alterações emocionais. Os cardíacos são mais emocionais. Sim. Portanto, a ansiedade, a angústia, a depressão, são doenças que terão tendência. Quem tiver tendência deve prevenir, deve tentar evitar os conflitos, evitar, sempre que puder... Enervar-se, deve tentar, e este tipo de doenças também. Os reumatismos são doenças de calor, doenças que produzem calor, produzem inflamação, portanto, as doenças inflamatórias são agravadas. O intestino delgado tem uma relação direta com o coração em critérios do pensamento de medicina chinesa, e depois as doenças do estômago, particularmente as que fazem calor. Lembrem-se que os médicos dizem pirose às pessoas que sofrem, não é de ser piroso, ok? Pirose, se vem de fogo, piros, significa uma sensação de fogo do estômago. O refluxo gastroesofágico, as pessoas que têm refluxo gastroesofágico terão tendência a agravá-lo. E por isso convém prevenir e fazer a prevenção é individualizada para cada uma doença, levaria ao programa todo só para falar dela, mas cada um poderá verificar e ver para onde é que estão as suas fragilidades no sentido de as combater. O facto de ter a energia de Yang também poderá ter mais implicações na saúde, ou não? Acentua os problemas do fogo. No sentido de, ou seja, é mais fácil as pessoas enervarem-se, é mais fácil as pessoas que já têm problemas cardíacos atingirem-nos ou desenvolverem um acidente vascular cerebral, e também é mau para as doenças oncológicas. Portanto, todas aquelas pessoas que têm antecedentes familiares de cancro devem verificá-lo. Por exemplo, as mulheres cujas mães têm e avós têm cancros da mama devem ficar atentos ao rastreio no sentido de prevenir para evitar um avanço nesta altura do ano. Para o país, para Portugal, há alguma perspectiva que tu possas adiantar? Em teoria, o ano passado previa-se a queda de governo logo com a entrada do ciclo da instabilidade causada pelo ano anterior. Eu te-lo dito aqui nesta altura, bastante antes, mais ou menos há um ano, quando falámos disso. E caiu. Entretanto, de acordo com os critérios energéticos, é muito provável que o governo consiga, e que ninguém me tome por simpatizante, antes de já, mas que o governo... Até te conhecemos muito pelo contrário. Claro, mas que o governo consiga estabilizar. Ou seja, que lá para o fim, em critérios energéticos, haverá 10 meses de dificuldades e provavelmente depois uma capacidade, haverão portas que se abrirão
para que seja possível encontrar estabilidade. Aí sim haja clarividência e inteligência para apanhar as oportunidades. E elas têm vindo da China também, só por coincidência. Sim, não é por coincidência. Eu ano passado também previ, porque ano passado houve uma mudança do eixo, em que se criou uma influência. A influência normal é do norte para sul. E este ano vai-se repor a influência normal do norte para sul. E o ano passado houve uma influência em que a energia começou a circular do Oriente para o Ocidente. Circunstância em que o Oriente iria claramente dominar a totalidade e essa influência está a penetrar ainda dentro deste ano do Dragão e seguramente irá continuar a penetrar durante algum tempo, mas vai atenuar-se no final do ano, permitindo ao Ocidente crescer se tiver, mais uma vez, inteligência e capacidade e semear para conseguir colher. Deixa-me acrescentar juízo também. Mas isto já sou eu que digo. Diz. Quais são os signos mais bafejados? O Dragão, mesmo estando a viver esta dicotomia da água com o fogo? Sim, o signo que pertence ao ano é sempre favorecido. Sim. Portanto, o Dragão vai sempre ser favorecido. As pessoas que são de signo de Dragão terão mais facilidade em adaptar-se. Digamos que eles já estão habituados a este ambiente, portanto têm facilidade em adaptar-se. A seguir, o tigre e a lebre, porque têm uma energia próxima do dragão. E aí, depois, favorecidos, mas menos, vamos ter os do movimento água, porque este ano a água abunda. Os do movimento água são o porco, o rato e o búfalo. E este signo tem uma característica, estes três indivíduos, o porco, o rato e o búfalo, é que são pacientes, sabem esperar. E este ano é um ano em que é preciso saber esperar. É preciso apanhar a oportunidade, mas é preciso saber esperar por ela. Depois haverão os mais desfavorecidos que, curiosamente, serão os do fogo, que é a energia própria do dragão, para todos os efeitos. É estranhíssimo. É estranhíssimo justamente porque há uma influência muito forte da água e de uma água agitada. E esses são a serpente, o cavalo e a cabra, que têm que estar atentos e não se podem comportar com excesso de fogo. Não podem ser exageradamente exuberantes, sob risco de tropeçarem e caírem. Portanto, têm que, de certa forma, ter algum low profile, no sentido, alguma cautela, para conseguirem contrariar a sua natureza, que é impetuosa. Particularmente a serpente e o cavalo, que são muito impetuosos. A cabra também, mas um pouco menos. Gosta de subir até lá acima aos poleiros, mas é menos impetuosa ainda do que a serpente e do que o cavalo. Salvo erro, disseste apenas... 3. Faltam mais 3, que serão também contrariados, mas não tanto. Que são os que correspondem à energia do metal, que é o macaco, o galo e o cão, que também não são favorecidos, mas não estão entre os piores. Sim, estão dentro dos desfavorecidos dos menos. Pedro, olhando para este ano, e dado que o ano passado tu aqui nos adiantaste algumas circunstâncias que foram precisas e que depois coincidiram com alguns dos acontecimentos que foram ocorrendo durante o ano, tu tens alguns outros acontecimentos, algumas outras ocorrências que possas também sim, sobretudo ler com esta, de forma trilógico, seguramente. Com esta conjugação. Por exemplo, é previsível a probabilidade de haver terremotos este ano. E, nas circunstâncias, águas agitadas, nomeadamente tsunamis, maremotos, acontecimentos dessa natureza, da mesma forma que haverá perturbações da água, ou seja, em excesso de um lado, cheias, inundações, e secas do outro. E secas do outro. Portanto, é absolutamente previsível. E prevê-se também que aquelas estruturas mais poderosas que suportaram o eixo da instabilidade, este ano venham a tremer. Tal como, por exemplo, os países da Europa mais fortes. Prevê-se que este ano enfraqueçam e que, de certa forma, diminua a sua influência sobre o resto da globalidade. Quer dizer, por potência. Não, exato. Desculpa. Provavelmente. Fui eu que disse. Desculpa. Exatamente. Essa prepotência que advém do excesso de força, não é? Tornando-se a força mais diminuída, acabará por se diluir e por permitir, de certa forma, evidentemente, infelizmente, os fracos continuarão ainda fracos, não terão tempo ainda de crescer, mas com o tempo haverá condições para que se comece a crescer. Pedro, quem te conhece há muitos anos e quem te ouve sabe que tu és um homem de estudo, um homem científico, pragmático, analítico e racional. E agora, de repente, estás aqui a fazer previsões segundo a astrologia chinesa. É que a astrologia chinesa não tem nada de místico ou mágico, nem de esotérico. É baseado no conhecimento. Na prática, a previsão é fácil. É como perguntar a alguém que clima é que vai fazer no verão. Sim. Toda a gente vai dizer, vai fazer calor.
Estamos de acordo? Bom, há de haver sol. Mas nem é tanto. Ora bem, é aí que nós estamos a chegar, exatamente. Porque o que é que isso advém? As pessoas têm conhecimento de como é que é um verão, como é que é um inverno, até porque viveram muitos. A China viveu 5.000 anos. Nós estamos a comemorar o ano 4710 da era chinesa. Ora, isso permitiu também a constatação de um facto destes ciclos de 60 anos em que as coisas se repetem sistematicamente. Na prática é só dizer, se vais para o Polo Norte, vai protegido para o frio. Se vais para a África, não leves roupa demais. Portanto, ou seja, na prática... 60 ou 50? 60 ciclos de 60 anos. São os tais ciclos, na prática, são ciclos de 120 anos, que se nós juntarmos yin e yang, acabam por ser 120 anos. Foi ou seja, da Segunda Guerra Mundial. O povo chinês... 36-45. O povo chinês consegue antever, de certa forma, perceber, através da cultura, estas repetições de ciclos. E, na prática, esta classificação é como classificar como é que é o inverno, como é que é a primavera, como é que é o outono ou como é que é o verão. Qualquer um de nós saberá dizer como são essas estações, com alguns riscos. Reparem, no verão é normal fazer calor, e temos aqui, ou seja, no Dragão é normal haver uma energia do tipo fogo. No verão passado, choveu em agosto e teve frio. Ou seja, contudo, a tendência dominante foi o calor. É a mesma coisa que acontece com este ano. Ou seja, o nosso ano de dragão, deste ano, dragão água agitada, é parecido ao agosto do ano passado, que era um verão em que choveu. Percebem a noção? E isso é possível prever conhecendo as condições meteorológicas, ou seja, conhecendo os ciclos do comportamento da energia. Portanto, o ano de dragão água sucede 60 e 60? É isso? 60 e 60 anos, 60, sim. 60 anos. Portanto, quem for para a aritmética é fazer contas para trás e para a frente e vai perceber o que é que daí dá. Em datas, não é? Sim, sim. E é por isso que é perfeitamente possível a um homem analítico, racional, que não é nada esotérico, eu não sou absolutamente nada esotérico, sou absolutamente lógica, é que esta lógica que se aplica à astrologia chinesa é a mesma lógica que se aplica a tudo o que é oriental, inclusive à medicina chinesa. Porque é bom da verdade, é muito difícil as pessoas entenderem certas coisas. Se eu explicar às pessoas como é que se faz uma anestesia pela acupuntura, e faz, ou seja, na prática espeta agulhas no indivíduo e ele não sente dor depois, pode-lhe abrir a barriga, ok? Mas se eu lhe explicar como é que isso acontece, parece uma coisa mística ou mágica. Até se pode tentar assim em muito poucas palavras, olha, é simples. A dor é um fenómeno extremamente yang. O que a gente faz para fazer anestesia pela acupuntura, e eu já fiz 11 cirurgias com anestesia pela acupuntura, ou seja, o doente esteve acordado com agulhas espetadas e abriu-se várias partes do corpo sem dor, sem nenhuma dor. Portanto, é um fenómeno impossível de rejeitar, dizer que não existe, que é de refutar. Faz-se de uma forma muito simples. A dor é um fenómeno muito yang. Nós temos que fazer uma barreira yin na zona a cortar. Como é que isso se faz? Dispersam-se extremamente os meridianos yang, tonificam-se extremamente os meridianos yin, cujos vasos internos passam na zona que tem que ser cortado. Isto tem lógica em critérios ocidentais ou científicos? Não tem, mas é a única forma de funcionar. Se nós não fizermos desta forma, não funciona. É uma coisa absolutamente metódica, rigorosa, mas implica um conhecimento profundo das energias. Esse conhecimento profundo das energias pode-se aplicar a tudo. Pode-se aplicar ao tempo, ao espaço, às pessoas, aos animais, às coisas, a um local. É daí que nasce, por exemplo, teorias muito engraçadas também da cultura chinesa, como o Feng Shui. A noção de que se dá sorte ou dar azar, vir aqui a este local. As pessoas dizem, mas isso é superstição. Eu disse, não. Passar por baixo de uma escada dá azar. E sabem porquê? Normalmente há alguém em cima a pintar ou a trabalhar. Por isso é que há alguma coisa a buscar em cima sim, da sim, Estamos evidentemente. agora num espaço favorecido ou não, Pedro? De qualquer das formas... Diante a harmonia Feng Shui, estamos num espaço favorecido? Sim, este espaço está favorecido dentro de Feng Shui, sem dúvida. Ou mudava é por isso que a Praça da Alegria é um programa de sucesso, não é? Muito obrigado. Não é só por isso, claro. Temos a equipa toda temos uma harmonia e o cromática. Jorge e a Sónia, como é evidente, também. sem dúvida. Estava aqui à Cromática procura não é outro de cromos, ano. mas cromática de cores. Outro ano de dragão, água e yang, 1952, fevereiro de 53. Eu sou muito mal aritmética, senão ajudava-vos. Estás a encontrar paralelismos, não é? Estive aqui a fazer contas e foi realizada a primeira reunião da ONU, na sede permanente em Nova Iorque. Foi lançada a primeira bomba de hidrogênio, foi detonada. E o Eisenhower foi eleito presidente dos Estados Unidos com 55% dos votos. De qualquer forma, isto é uma procura assim muito rápida. Estes anos são anos em que o criar é positivo. As coisas que se conseguem criar têm uma tendência para proliferar e ter sorte. As pessoas querem casar, os chineses querem claramente casar em anos de dragão e ter filhos de dragão.
que é sinal de... Porque o dragão em si é um símbolo de sorte, sucesso, prosperidade, força, grandiosidade. Os nativos do dragão... Vamos cobrar as suas previsões deste ano, do mesmo modo como o faríamos caso tivesses falhado alguma Pedro, do ano desejo passado mais para uma este vez um grande Xin Yan Kuai Lu. Ok, Xin Yan Kuai Lu para todos. Obrigada. Bom ano! Bom ano, bom Pedro. Mudamos de assunto, mas vamos também para um final feliz. Em 3 de maio de 2011, a Praça da Alegria